Olá, SP Esporte está no ar e hoje para falar de um assunto muito interessante. Sabe aquele profissional que quando leva um frango ninguém quer estar na pele dele? Pois é, o goleiro, né? Mas, claro, quando faz uma grande defesa, é realmente um momento único na vida deste atleta. E para falar deste assunto, nós estamos aqui com o Paulo Guilherme, que é jornalista, tem um livro só sobre esse assunto, vai explicar para a gente daqui a pouco. O André Dias, que é goleiro do Clube Atlético Juventus. E para falar tudo sobre o treinamento de goleiro, nós estamos com o Rodrigo Barroca, que é treinador de goleiros. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar falando com o Paulo. Paulo, você tem um livro publicado aqui, eu vou mostrar aqui para nossa câmera, Goleiros. Quando é que você, Paulo, escreveu esse livro? Me parece que foi em 2006. E de onde surgiu essa ideia? Isso, foi lançado em 2006, né? Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1. Foi justamente para retratar uma injustiça, né, que eu via, na minha opinião. Eu também, durante muitos anos, trabalhei na área esportiva. E a gente sempre aqui no Brasil tem o costume de exaltar os atacantes, os artilheiros, os gols da rodada, e o goleiro fica sempre esquecido, né? Nunca aparece as defesas da rodada. Sempre falo que o Brasil não era um país que tinha grandes artilheiros, mas não tinha grandes goleiros. E aí eu fiz uma pesquisa a fundo para contar um pouco a história, né, dessa posição, desde a invenção do futebol até a data do lançamento, né, do livro, que foi antes da Copa de 2006. E agora a gente aqui na editora Alameda, né, que foi aqui que publicou o livro, fez uma atualização com a Copa de 2014. A gente fez um e-book, né, para baixar na internet, no tablet, para ver também os capítulos mais recentes dessa história, que é muito bacana. Olha que legal. Quem é que está na capa aqui? É o Barbosa? Não, na capa é o Manga, né? Foi um grande goleiro da seleção, do Botafogo, do Internacional, campeão brasileiro, jogou até mais de 40 anos. Você quis homenageá-lo? Foi uma homenagem aí, não só ao Manga, mas é assim, uma foto que ilustra uma grande defesa, né? A principal intenção também foi mostrar que esse é um grande artista do futebol, é uma figura que merece respeito, que merece ser exaltada, e que a gente viu que nos últimos anos, né, a garotada tá querendo também virar goleiro, né? Uma coisa que é muito há um tempo atrás, quando a gente era garoto. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você tire uma dúvida, porque é o seguinte, no início do futebol criado na Inglaterra, você conhece bem a história, não tinha goleiro? Como é que é essa história? O futebol nasceu oficialmente em 1863, lá na Inglaterra, né? Pelos estudantes lá de Cambridge, e eles, assim, no começo não tinha... Era uma coisa meio bagunçada, que o pessoal jogava rugby, um outro pessoal começou a jogar futebol, e começaram a desenhar as regras, né? Então no começo era uma bagunça, assim, jogava todos contra todos, 11 contra 11, não tinha goleiros, não tinha trave, você tinha que atravessar a bola até o outro lado, aí ficava um jogador ali postado na defesa, né, que era chamado de umpire. E aí com o passar do tempo eles foram ver, não, isso aqui está muito bagunçado, temos que botar algumas regras e definir direitinho como vai ser esse esporte novo, né? Então em 1871 oficializou-se, não, vai ter um jogador que vai ter a mesma regra do rugby, que vai poder pegar a bola com a mão. Então esse vai ser o filho, né, que eu chamo aqui no livro, filho bastardo do rugby. Assim nasceu a posição de goleiro, e no começo não tinha grande área, podia pegar com a bola com a mão até lá no meio de campo, podia fazer falta no goleiro, que não tinha regra de proteger o goleiro. Então era uma bagunça, assim, que o futebol foi evoluindo ao longo dos anos, muito em função também da evolução do goleiro. Pois é. Agora, o André Dias, que dispensa aí a apresentação, é goleiro do Clube Atlético Juventus. Fala um pouco da sua história. Daqui a pouco a gente já volta, viu, Paulo, para falar sobre toda essa história. Mas você está no Juventus há quanto tempo? Estou no Juventus há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Tive uma passagem na categoria de base bem grande pelo Corinthians, passei 13 anos lá. E agora estou no Clube Juventus aí para tentar conseguir um acesso, que eles estão buscando há alguns anos aí para a Série A2. Como é que você decidiu se tornar um goleiro? Quando foi? Na verdade, a gente brinca que o goleiro é aquele que não tem muita habilidade, então vai indo lá para trás. Então, com o tempo, foi demonstrando um pouco mais de coragem que os outros, e aí foi o rumo à profissão. Seu pai te incentivou? Porque tem sempre aquela história, né? E o pai, se te incentivou,
quero te fazer aquela pergunta que é recorrente, né? Ele queria que você fosse atacante ou goleiro? Não, com certeza ele queria que eu fosse atacante, né? Sofri um pouco menos a família, mas é uma profissão também bem honrosa dentro dos atletas. Agora, pai de goleiro sofre também igual o goleiro ou mais, né? Sofre bastante, né? O que seu pai fala pra você assim? Não, a partida dá um pouco mais de emoção, né? Porque é uma profissão onde o risco é muito grande, a gente não pode errar. Então, tá sempre naquela linha bem fina de erro e acerto. Então, só que o pai vai lá e incentiva, sabe? Sempre que a gente tem esse dom, então tem que ir bola para frente. Uma pergunta específica para você. Na Copa São Paulo, o Corinthians foi campeão em cima de um erro do goleiro, me parece que do Botafogo, né? Em Ribeirão Preto. Não sei se você chegou a acompanhar o jogo. Como é que é isso para você, assim, se fosse você lá? Ele jogou bem a Copa inteira e depois teve aquele erro. Eu acompanhei a final, não acompanhei a trajetória do goleiro do Botafogo, no caso, durante a competição, mas assim, ele veio com bastante, assim, muitos bons jogos dentro da competição. Infelizmente, houve um erro fatal, assim, que creditou o campeonato ao Corinthians. Só que, assim, a gente tem esse risco, né? A profissão é que não pode errar. Por isso que eu vou falar com o Rodrigo Barroca, que é treinador de goleiros, e eu queria saber especificamente sobre a questão emocional. Eu sei que tem todo um aspecto do treinamento físico, né? Agora, dependendo do clube, tem até um acompanhamento específico com o profissional, né? Como é que é isso, Rodrigo? Primeiro, queria agradecer o convite do SP Sport. Eu acho que está abordando um assunto que está hoje... Todo mundo comenta a evolução dos goleiros e vocês estão de parabéns por estar destacando esse assunto no programa do SP Sport. Você já treina goleiros há quanto tempo? Fala um pouquinho da sua história antes. Eu já estou treinando goleiro há 15 anos, né? Infelizmente o goleiro, ou ele já se torna um goleiro logo de ponta, ou senão ele fica como segundo, terceiro, quarto goleiro dentro do clube, né? A posição de atacante, às vezes joga 3 atacantes no mesmo jogo dentro da equipe. Goleiro sempre só joga 1. Então, um exemplo disso era o Marcos no Palmeiras, sempre foi o titular, Rogério Ceni no São Paulo, então nunca o reserva tem oportunidade. Então, isso daí fez com que eu fosse estudar, aproveitei a minha carreira de goleiro para estudar, me formei em Educação Física, e aí recebi o primeiro convite da Portuguesa de Desportos, onde eu fui goleiro, e dali eu passei 6 anos no Catar, tive no Barueri, tive no Red Bull em todos os acessos, aí Oeste de Itápolis, Comercial de Ribeirão Preto e Brasiliense agora. E essa questão emocional, porque a gente sabe que esse exemplo que a gente deu agora há pouco, né? O goleiro vai bem no campeonato inteiro, aí de repente um erro. Como é que vocês trabalham o emocional do goleiro? Porque eu acho que tem que ser mais, ou tanto quanto um jogador de linha, né? Porque a responsabilidade é grande. Certo. A evolução do goleiro se deve ao treinador de goleiro estar se preparando para trabalhar com os goleiros. Antigamente não tinha isso. Os goleiros eram treinados mais no profissional. Categoria de base não se tinha treinadores de goleiros, né? Então o pessoal hoje em dia está se evoluindo nos treinamentos. Então os goleiros estão vindo melhores preparados para o profissional. Então o que aconteceu com o menino do Botafogo na final, infelizmente foi o que o André falou, o goleiro está sempre, é uma profissão de risco. Então o atacante ele pode perder um pênalti, perder 10 gols, no final do jogo ele faz o gol, o time ganhou de 1-0, está tudo ótimo. Agora o goleiro não, ele fechou o gol o jogo todo, no final ele tomou um gol e perdeu o jogo, ninguém vai dar elogios a ele no final do jogo pela partida. Então o goleiro do Botafogo ele fez uma ótima Copa São Paulo, e é o que eu comento com todos os goleiros, o que ocorre, a falha no goleiro é a bola fácil. A bola difícil, todo goleiro está concentrado para pegar. Mas aí não é uma questão de muita confiança ali naquele momento também, né? Ele viu que saiu um chute, entre aspas, mais fácil do que as bolas que ele pegou, ele relaxou. Foi aí que veio o erro dele. Mas é um excelente goleiro, não é isso que vai fazer com que atrapalhe a carreira dele, não. Parece que até ele foi para o Atlético Paranaense já. Então é um excelente goleiro. Foi um dos melhores da Copinha, né? Agora, segura só um pouquinho, agora... a gente está falando aqui dessa questão emocional, né? Como é que é para você, ou para qualquer goleiro, entrar no campo para estragar a festa do adversário, né? Quando vocês pegam, né? Tem essa questão. Na verdade, a gente foi feito para evitar os gols, né? Que é o momento mais importante
as outras pessoas, mas para a gente o momento mais importante se torna a defesa, né? E a gente está aqui, num campo para, no último instante, quando já deu tudo errado, tentar salvar a pátria. Então, isso torna a profissão também bem interessante. Agora, André, você começou com quantos anos? Eu queria falar um pouco para esse jovem que se interessa por essa carreira de goleiro, que é difícil. Daqui a pouco o André vai falar mais sobre as dificuldades. O Paulo também conhece bem. Quando que você começou e qual é a dica que você dá para quem quer seguir essa carreira? Se for baixo, já começa por aí, né? Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,87. 1,87, né? Dizem que hoje de 1,90 para cima, né? A exigência está grande, né? Justamente porque no Brasil se espelha sempre importar jogadores. Agora, como os goleiros também ganharam um campo por lá. Você se inspirou em alguém que não seja importado, que seja aqui do Brasil? Na verdade, meu maior ídolo é o Marcos aqui, porque também é a época que eu vivi, né? Sou mais jovem, né? E só que assim, desde o começo, para mim o princípio é coragem. Para tá jogando no gol precisa de muita coragem, precisa ser corajoso, precisa ter um pouquinho mais de raciocínio do que os demais no momento de decisão. Qual é a importância de ídolos como o Marcos, o Rogério Ceni, o Cássio também do Corinthians, para a inspiração dessa garotada, né? Eu acho que o goleiro é uma posição especial, né? Hoje em dia, foi o que o André falou antes, trocando até a figurinha com ele, ele falou que o jogador que era ruim na linha era o goleiro, né? Antigamente era. Hoje em dia eu costumo dizer... O mais gordinho, que não corria. Que era sempre o ruim e ia pro gol, né? Uhum. Hoje em dia isso mudou, né? A criança ele já cresce querendo ser goleiro. Então as escolinhas de futebol, tudo tem os meninos já vestidos com luva, tudo direitinho, ele já começa lá de baixo querendo ser goleiro. Então hoje em dia isso daí já mudou um pouquinho, né? E no aspecto emocional, ainda só retomando um pouquinho, isso daí o treinador de goleiro, ele faz durante a semana com o goleiro dele o trabalho dentro de campo, e dentro de alguns erros que ele detecta, ele vai já conversando com o goleiro, sobre esse erro não pode se repetir, vamos fazer a mesma bola. Ele vai fazendo o goleiro a repetição. Ele vai fazendo repetição, até ele chegar... treinamento? Quantas horas por... Olha, depende. A programação, geralmente, quando se joga aos fins de semana, aí treina 2 períodos durante a semana, uns 2 dias a 3 dias, 2 períodos. Geralmente é 1 hora e meia de treino geral, né, do grupo todo. Mas o goleiro, ele inicia o treino antes do grupo, e tem dia que ele acaba o treino, ele continua treinando ainda mais um pouquinho. A gente viu um vídeo recentemente que são várias bolas que são... existe uma tecnologia nova nesse eles estão desenvolvendo, né? Tem treinador de goleiro que já está... Eu mesmo já usei raquete de tênis com bolinha de tênis, né? Tem treinador que gosta de usar a bola de futebol americano porque ela não mantém a mesma trajetória, tudo para reflexo, velocidade de reação. Então tem diversas formas, mas eu acho que a melhor ainda é a tradicional. E quem é o melhor goleiro do Brasil hoje, tem ou não passado por todas essas tecnologias? Olha, eu acho que o goleiro são fases, são momentos. Então, eu vi Tafarel jogar como o melhor goleiro para mim, depois veio o Marcos, para mim um grande goleiro, Rogério Ceni teve uma grande fase. Tá? Então são momentos. O Cássio teve um grande momento quando o Corinthians foi campeão mundial. Eu acho que esse ano, que passou 2014, o Fábio do Cruzeiro teve um grande momento e não teve chance na seleção. Para você também, Paulo? Hoje, atualmente? Eu acho que atualmente o Fábio do Cruzeiro é o goleiro que mais destacou, bicampeão brasileiro, está merecendo uma oportunidade na seleção, embora já está ficando mais velho, né? E é isso, assim, goleiros como o Fábio, como Rogério, Marcos, né? Eles vão criando esse fascínio na garotada, até por ter um uniforme diferente, por ter uma presença diferente. E outra característica importante, né, Barroca, para a gente destacar, assim, que em geral o goleiro atualmente é o cara do elenco que mais tempo fica no clube. O jogador entra, faz um bom campeonato, no máximo 1, 2 anos ele já é negociado. É verdade. E o goleiro, né, a gente tem mercado, abriu-se o mercado para os goleiros brasileiros lá fora, mas ainda tem o Rogério Ceni aí a vida inteira no São Paulo, o Marcos jogou a vida inteira no Palmeiras, né, o Cássio começou no Grêmio, foi para a Europa, voltou e está com uma tendência de também ficar muitos anos no Corinthians, o Fábio no Cruzeiro, enfim. Para você, André, o melhor... Vai sendo a identidade do torcedor com o time, porque aquele cara está sempre no meu time, passa ano, e o goleiro sempre o mesmo, então
vira um ídolo, né? E quem é torcedor, né, o melhor goleiro é o do time dele, Exatamente. né? Agora, André, para você, o melhor goleiro depois de você? Não, mas eu tenho um pouquinho diferente. Eu gosto muito do Jefferson jogando. Pela velocidade, pela potência que ele imprime dentro das jogadas. É meu favorito no momento. Legal. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. SP Sport. Até mais. SP Sport está de volta com 3 feras aqui para falar sobre goleiros. Tudo sobre goleiros é o nosso tema de hoje. E a pergunta agora vai para o Paulo Guilherme, que é jornalista, tem um livro só sobre isso. Eu queria saber o seguinte, o Oliver Kahn foi eleito o melhor jogador da Copa de 2002. E o Manuel Neuer indicado neste ano como um dos 3 melhores jogadores do mundo. Eu queria saber o seguinte, o treino alemão é muito diferente do treino brasileiro? Os alemães são os melhores? Olha, eu diria que o Manuel Neuer é o melhor goleiro do mundo, sim, o goleiro do século XXI, talvez o modelo do goleiro do século XXII. Um goleiro que sabe sair do gol, joga na linha, não tem medo de peitar os atacantes. A gente viu na Copa do Mundo ele várias vezes jogando como líbero, né, fora da área para antecipar a bola que seria lançada para os atacantes. Enfim, é um goleiro completo. O Oliver Kahn foi o melhor goleiro da Copa de 2002, numa eleição feita antes da final, e justamente ele falhou naquele primeiro gol do Brasil, que ele soltou a bola chutada pelo Rivaldo e o Ronaldo Fenômeno completou para as redes. Mas a Alemanha, tradicionalmente, sempre teve grandes goleiros. Nos anos 70, o Sepp Maier, que foi depois treinador de goleiros do Oliver Kahn, foi o campeão do mundo em 1974. E o treinador de goleiros do Manuel Neuer é o Andreas Kopke, que foi goleiro campeão da Eurocopa em 96. Então, assim, a Alemanha mantém essa tradição de produzir goleiros, e os grandes goleiros depois se tornam treinadores de goleiros e vão passando seus conhecimentos para frente, né? Então, assim... Mas tem muita diferença desse treinamento na Alemanha, tecnicamente, para o treino no Brasil? Eu acho que tem uma grande diferença, né? Muito mais na parte de concentração, né? Poder de concentração de um goleiro, poder de tomada de decisão rápida. Os alemães treinam muito isso, assim. O Sepp Maier, quando ele era goleiro, por exemplo, ele botava uma bolinha de tênis em cima da televisão, ligava o noticiário e ficava olhando só na bola. Ficava olhando só na bola até chegar um momento que ele não ouvia mais a notícia, assim. Ele ficava só a concentração total dele para não deixar falhar, né? Porque o goleiro tem que estar atento o tempo inteiro. O Oliver Kahn gostava de, nas horas vagas, ficar mexendo na bolsa de valores lá da Alemanha. Enfim, eles têm umas características um pouco diferentes do comum, assim, que a gente vê nos jogadores. Eu acho que isso tem influência também, fora o treinamento específico, né? Que eu acho que já hoje em dia é universal. O Barroca é um especialista, pode Mas antes eu quero falar aqui com o André. O André, qual é a técnica que o goleiro tem para defender, por exemplo, um pênalti? Pode ser essa daí, por exemplo? A concentração máxima? Acho que além da concentração máxima, na hora de defender o pênalti, a gente precisa ler muito o batedor. Então, quanto mais a gente lê o batedor, mais a gente tem a possibilidade de imaginar onde vai ser a batida. Mas a velocidade de reação ali é complexa para o goleiro. É difícil falar, mas a chance do atacante é muito maior. É verdade que tem diferença daquele que vai cobrar o pênalti para o destro para o canhoto, ou não faz muita diferença? Na verdade, se especula várias coisas e aí começou-se a se estudar algumas manias dos batedores, né? O batedor, o destro normalmente ele bate aberto, o canhoto bate cruzado, o destro coloca o pé de apoio mais perto da bola. Então tem alguns estudos sobre isso que vamos ver se evolui, né? Agora a gente vê que quando o batedor bate por cima da barreira, a chance do goleiro, né, no caso de uma falta de defesa, é pequena, né, muitas vezes. Depende do ângulo, claro, né? Depende da velocidade da batida, depende de alguns fatores, mas normalmente é a falta perfeita. Você prefere com ou sem barreira? Não, com barreira, né? Que atrapalha um pouquinho a visão do batedor. Mas sem a barreira não fica mais fácil? Você olha a bola, se concentrar mais ali?
Mas assim, normalmente você diminui um pouco a área do gol, vai. Com a barreira você vai optou por um lado e aquele lado você tá confiante que você segura. E aí por cima da barreira é o mérito do batedor. Rodrigo, a gente falou do poder de concentração do caso dos alemães, né? O que você passa aí para o goleiro para se concentrar, né? Aliás, eu vou perguntar daqui a pouquinho para você o que é pior, se é se concentrar ou se é treinar. Vai pensando aí. O treino de concentração, o que ele falou, isso daí é até uma curiosidade, né? Eu desconhecia e acho que aqui no Brasil não existe quem faça um treino desse tipo de concentração. Mas foi o que eu falei, o papo da semana do goleiro com o seu treinador, dele estar sempre concentrado, vai desde os treinos. Aquele goleiro disperso, aquele goleiro que não dá atenção aos treinamentos, aos erros dele que o treinador vai corrigindo, tudo isso contribui para no dia do jogo ele ter o máximo de concentração dentro. Por quê? Se jogar contra uma equipe grande que tenha 40 mil pessoas no estádio, é muito difícil para o goleiro. Desde a hora que ele subiu as escadas, desculpa, o ano passado na Série C do Brasileiro, fomos jogar contra o Santa Cruz, foi recorde de público na Ruda, 56 mil pessoas. A hora que eu subi as escadas com os dois goleiros para aquecer, eu fui o primeiro a pisar no gramado. A vaia foi total, 56 mil em cima, não é mole não. Então o goleiro tem que estar muito concentrado para desde o aquecimento, aquele som praticamente não entra no ouvido dele. Foi como ele falou, que ele você não... passa alguma técnica específica Específica mesmo não tem, né? Eu acho que assim é meio que difícil, é mais durante a semana mesmo, esse poder de concentração. O goleiro, foi o que eu falei, o goleiro é um cara que é mais centrado, o goleiro é um cara que gosta de ler muito, tudo isso daí contribui para, no dia do jogo, estar bem concentrado. Agora, o Paulo, ele é jornalista, acompanha o futebol há muito tempo. Essa questão do aspecto emocional tem evoluído? Porque a gente sabe da tecnologia que avança e nesse aspecto, grandes clubes sempre contratam um psicólogo, uma psicóloga. No caso do goleiro, tem um trabalho específico ou não? Sim, o goleiro é exigido, né? Acho que uma das principais exigências do goleiro, além dessa concentração, é o cara saber dar a volta por cima rápido, né? E isso não acho que dá para dizer que houve uma evolução, porque é muito de pessoa para pessoa, assim, né? A gente viu, né, infelizmente, na Copa do Mundo, o Brasil tomando um gol, o time inteiro se dispersou contra a Alemanha e tomou 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Júlio César levantava e tomava outro gol e levantava. E apesar chorava, né? E chorava, e assim, na minha opinião, assim, o goleiro com a experiência dele, no terceiro gol, cai, finge uma contusão, para tudo, para o jogo. Moçada, o que está acontecendo, né? Acho que o aspecto emocional. É uma manha que faltou ali, alguém... Bom, vamos parar tudo. Eu pergunto isso porque hoje a gente vive a época dos coachings, né? Dos treinadores, né? Então isso há uma evolução, né? E eu acho que o aspecto emocional é muito importante. Agora eu queria te perguntar, André, o que é pior, assim, porque a gente vê declarações de jogadores que não gostam de treinar, né? Gostam de jogar, mas não gostam de treinar. É pior treinar ou se concentrar? Na verdade, o Barroco sabe como é isso, o dia a dia que vai dar confiança para o jogo. Então a gente sabe que todo treinamento durante a semana que vai te deixar confiante, com o psicológico bem forte, para que na partida nada abale. Até uma falha, porque também a gente precisa... Mas, por exemplo, um problema em casa, qualquer tipo assim, não pode abalar? Ou você consegue, daqui para frente... A gente tem que pensar em conseguir dividir as coisas, né? Porque aquele é o momento que você está sendo cobrado dentro do seu trabalho. É como qualquer profissão, né? Como é que é a concentração? Quanto tempo? O que você... Normalmente a gente fica um dia antes do jogo concentrado no hotel, para jogar ou à tarde ou à noite, depende do... Mas tem acesso à internet? Assim? Tem acesso à internet, tem videogame, sinuca, tem algumas distrações. Mas cada um tem o seu ritualzinho, né? Tem uns que preferem concentrar mais perto da partida. Concentrar, que eu digo assim, pensamentos ou aquilo, deixar internet ou coisas externas. E tem as pessoas que preferem jogar videogame até a hora da partida, né? Cada um tem o seu... É muito íntimo.
Tá certo. Você tem uma defesa muito importante na sua carreira. Eu queria perguntar para todos aqui também do Gordon Banks e do Rodolfo Rodrigues, que são defesas espetaculares, ou mais outras que vocês se lembram. Qual foi a grande defesa que você fez, que ficou na sua carreira? Assim, tem uma defesa também muito importante, que eu fui campeão da Copa São Paulo em 2009, e a gente passou para a final através dos pênaltis. Eu peguei 2 pênaltis, então eu deixo esse dia com um prazer especial. E assim, já na vida profissional, na Série A2, quando eu estava emprestado no Noroeste, pelo Corinthians, e a gente jogou uma partida contra o São Bernardo, eu fui eleito melhor em campo e assim, fiz uma defesa no final de falta bem importante. Grandes defesas, Paulo, que vem à sua cabeça? Olha, de antigamente, essa que você falou do Gordon Banks, naquela cabeçada do Pelé, que a bola bate no chão e ele salta e dá um tapa a ninguém, todo mundo comemorando o gol, né? E dos mais recentes, tem aquela famosa do Higuita, né? Que é o goleiro escorpião, que deixou a bola passar por cima dele e defendeu dando um coice na bola. Mais recentemente, até para homenagear aí os mais recentes ídolos, né? O Rogério Ceni, a defesa na final do Mundial, que o Gerrard bateu uma falta e o Rogério, para atrapalhar o cobrador, sabe que ele era um grande cobrador de falta, ele inverteu a barreira, colocou a barreira do outro lado e aí a bola foi lá no ângulo e foi buscar. O Marcos, na final da Copa de 2002, fez uma defesa também super difícil numa cobrança de falta. Mim, o Marcos foi o melhor goleiro da Copa, não era o Oliver Kahn. Para mim o Marcos foi o melhor goleiro do Brasil numa Copa do Mundo, acho que sem dúvida nenhuma. Agora as coisas vão mudando, né? Dizem que podem até aumentar o tamanho do gol, tem isso daí nos bastidores? Não? Já fizeram várias ideias para aumentar o número de gols, né? Porque os goleiros foram melhorando muito e aí eles foram mudando as regras para dificultar mais o trabalho deles. Então, aliás, isso é importante porque a gente sabe que dizem que os americanos não gostam muito de futebol porque demora muito para sair, né? Vamos chamar de um ponto, né? O basquete não, é um atrás do outro, o vôlei também, né? Daí talvez a preocupação de alguns para aumentar o gol e quanto mais gols sair, mais emoção. Mas os americanos, acho que nessa última Copa eles aprenderam muito sobre futebol, se apaixonaram pelo futebol, pela seleção dos Estados Unidos e acho que eles está crescendo muito vão crescer o futebol muito lá, né? Com a liga que eles estão fazendo, o Kaká indo para lá, um monte de jogadores famosos lá. E essa ideia de aumentar o gol eu acho meio absurda, porque o gol já é uma coisa gigantesca. É 7 metros e 32 centímetros de largura por 2,44 de altura. Você imagina, bota isso aqui, o tamanho desse estúdio inteiro, para um cara agora atualmente com 1,90 m, ter que pular e saltar e fechar o ângulo. E aquele pessoal mais antigo falava, bola na pequena área do goleiro. A pequena área é muito grande. Ela não é tão pequena assim, a pequena área é só um modo de falar, né? Porque ela é grande demais para um cruzamento. E cada vez, além de não só o gol, todo ano eles mudam a bola. Cada vez eles põem a bola para fazer mais curva para complicar o goleiro. Vai complicando, né? E aí muda a luva tem mais técnica, o latex da luva adere melhor a bola. A gente também é ajudado de um lado, mas cada vez eles querem fazer de tudo para o goleiro tomar gol. Agora, os fundamentos são básicos, né? Queria te perguntar o seguinte, a saída do goleiro, às vezes antecipada, ainda é um dos maiores problemas que você tenta corrigir? É um lance muito difícil, né? O goleiro, todo mundo fala que o goleiro brasileiro não sai do gol, né? Só que isso daí tudo está evoluindo. O goleiro está evoluindo de uma forma geral no Brasil. Tá? Eu acho que ainda falta muito ainda. Mas lá fora, o goleiro brasileiro já é visto diferente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Barcelona, o Tottenham, fui fazer cursos lá, quando eu estava no Catar. Então, eles jogam muito fora do gol. E o brasileiro jogava muito dentro do gol. Então, isso daí, a tendência é ir a gente mudando isso. Então, o goleiro da Alemanha agora, todo mundo viu ele como um líbero de zagueiro, a escola deles é essa. Eles jogam lá fora, então ele evitou vários lançamentos dos outros times contra a Alemanha. Então ele ficou em destaque, tanto que ele estava entre os 3 melhores do mundo. Eu acho que ainda vai demorar para um goleiro ser o melhor do mundo. Eu acho que a maior chance foi esse ano dele, já que ele foi entre os 3 melhores, porque o pessoal sempre quer o cara que faz gol para ser o melhor do mundo. Né? Nunca é o goleiro. Né? Mas já tivemos um goleiro melhor do mundo, que foi o Lev Yashin, goleiro da União Soviética em 1960. Ganhou esse prêmio Bola de Ouro. Era um goleiro espetacular também. Agora, seja o melhor do mundo ou não, todo mundo leva o frango. Você já levou frango bastante ou pouco? O que te marcou mais aí? Só quem está lá é sujeito a isso. Já aconteceu por desatenção, por
erro de tomada de decisão, tem diversas maneiras, mas acontece. E é um momento que precisa de E o que vem na cabeça nessa hora, assim? Puxa. Nessa hora é esvaziar. Esvaziar e pensar na próxima bola, porque já passou, não vai ter como voltar atrás. Agora, esse termo frango aí, de onde é que vem isso aí, Paulo? Tem tantas terminologias, né? Falaram, né, engolir um frango, né, que você vai pegando a bola. Eu acho que é mais ou menos esse movimento tentar mesmo. segurar a movimento galinha, de você passa correr. embaixo das suas pernas. É que isso é tão antigo, talvez a rapaziada, a moçada de hoje em dia nem sabe muito bem como é que é correr atrás de um frango, né? Mas é mais ou menos isso também. Tem grandes frangos aí na história do futebol. Tem grandes frangos, e o Gilmar dos Santos Neves, né, um dos maiores goleiros da nossa história, falava: goleiro que não toma frango não é goleiro, que é o batismo dele. É tomar aquela falha ali, e como é que ele vai reagir àquela falha que vai mostrar se o cara é um grande goleiro ou não. Eu costumo dizer também para o goleiro que tomou um frango, por exemplo, meu goleiro tomou um frango. A princípio, a hora que a bola entrou, me dá uma raiva tremenda, que nós trabalhamos muito para não errar. Mas o erro acontece. Mas eu costumo dizer para ele depois que aquele erro ele não erra mais. Ele pode tomar um frango diferente, mas aquela bola, quando vier, ele vai estar concentrado para ela e não vai errar. Isso daí pode ter certeza. Como tudo na vida, a gente tem que ir errando para aprender, mas só que não esquece mais o erro, né? A gente volta já, daqui a pouco, depois do intervalo. A SP Sport está de volta falando sobre goleiros e eu vou conversar agora com o Paulo Guilherme, que é jornalista. Ô Paulo, ex-goleiros às vezes se tornam treinadores, como é o caso do Emerson Leão. Isso dá uma vantagem para ele na montar a estratégia defensiva? Eu acho que o goleiro tem uma visão privilegiada do jogo, né? E dali ele consegue ver o desenho do time, como é que o time tem que avançar, como é que ele pode desenhar taticamente a equipe e também o adversário, né? É uma posição que permite ao longo da carreira ele aprender muitas coisas. É porque ele fica o tempo todo ali esperando e ansioso, né? E acho que essa ansiedade acho que fica gravado no cérebro dele. Por que o cara não fez isso? Por que não foi para lá, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um bom tempo para pensar, né? Mas não é uma regra que um grande goleiro vai ser um grande treinador, nem um grande... E o goleiro cobrando falta? Tem vantagem também? Isso é treinamento, né? Isso o Rogério Ceni é um fenômeno de treinamento, de técnica, que surpreende, né? Principalmente no começo, que não está acostumado assim, né? E acho que desafia, né? Assim, o André até pode dizer, como você se sente quando um goleiro vai te desafiar numa cobrança de faltas, né? Muitos goleiros ficavam irritados e esse eu não quero tomar, posso tomar de qualquer jogador menos dele. Como já teve entrevistas do Fábio, né? Que foi um dos maiores atingidas das cobranças do Rogério. Ele falou: não é possível, goleiro não, pode ser qualquer outro, mas goleiro não. Mas a falta é questão de repetição, seja qual posição for que vai estar batendo. Repetição, só vai alcançar a perfeição quem repete muito. Mas o goleiro sabe onde ele não pegaria, não facilita isso? Na verdade ele sabe as batidas que são mais difíceis, né? Mas aí o batedor de falta também vai lá e pergunta pro goleiro dele, né? Então, troca uma informação, né? André, por que dizem que todo goleiro é louco? Aí você é louco? Não, Sou louco, muito louco. De onde veio isso daí? É por causa é lenda. É lenda. É lenda e a gente procura ir pelo lado louco da lenda. Tá certo. Agora vamos falar mais de treinamento, né? A gente sabe que é da exigência física desse profissional, né? Queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Você é um profissional mais exigido do que aquele que joga na linha? Como é que é? Porque o goleiro, primeiramente, ele tem que estar 100% da condição física dele para ele conseguir treinar com bola. Então, eu sou um educador físico, então eu não preciso do preparador físico na comissão técnica para me ajudar. Eu mesmo faço todo o trabalho físico e o trabalho técnico com os goleiros, né? Agora, o goleiro, ele tem que estar 100% da capacidade física dele, tanto de explosão, velocidade, agilidade. O goleiro precisa de todas essas coisas. Por que treina na areia? A gente vê que eles treinam... Força, né? Para força, muita força, né? Depois, a hora que você transfere ele para grama, é uma velocidade muito grande que você recebe de uma resposta, né? Muito grande do goleiro. Agora, enfim... E reflexo? Como é que você treina reflexo? Bom, reflexo tem diversas maneiras, né? Você joga a bola, por exemplo,
A bola está atrás comigo, o goleiro aqui na frente, eu solto a bola, ele não está vendo. A hora que ele vê, ele tem que... Isso é tudo velocidade de reação. Então é bolinha de ping-pong, bolinha de tênis, tudo para ajudar o goleiro no reflexo, né? Você treina quantas horas por dia, mais ou menos? Normalmente 2 horas por dia. Se for trabalhar em 2 períodos, a gente treina... São 2 horas intensas, assim. 2 horas intensas. Normalmente o grupo de jogadores termina com 1h30 mais ou menos, a gente ganha uma meia horinha aí de trabalho. E se for trabalhar 2 períodos, à tarde cai um pouquinho para 1 hora, 1 hora e... Agora, depois de treinar tanto, você faz uma super defesa sensacional, aí vem outro e diz assim, mas aquilo ali foi uma sorte, não? O que você fez? Eu acredito que não existe sorte, existe treinamento, tanto que falam que é milagre, não, acho que foi... Ele treinou para aquilo, então não existe milagre, existe defesa... Foi no reflexo, mas o próprio reflexo é treinado, exatamente, né? É o que o professor falou, é a velocidade de reação sendo intimamente treinada aí. Agora eu vou falar com o Paulo o seguinte, você tem um capítulo aqui do seu livro que fala sobre a desforra de um campeão. Fala desse capítulo pra gente, é interessante. Esse capítulo fala sobre a história do goleiro Félix, né, que foi o goleiro do Brasil na Copa de 1970, que foi, durante muitos anos, né, todo mundo exalta o time do Pelé, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, gênios da bola, Carlos Alberto Torres, Tostão. Mas tinha Everaldo, tinha Brito e tinha Félix, né? Tinha uns caras que carregavam piano, tinha um cara que tinha que bater na defesa e tinha um goleiro que era um goleiro muito experiente e que ninguém reconhecia durante toda a carreira. Depois de campeão do mundo, falava, o Brasil foi campeão apesar do Félix. Mas o Félix foi um grande goleiro, sem dúvida, começou no Clube Atlético Juventus, né? Jogou na Portuguesa, jogou no Fluminense, lá que ele se consagrou. Foi para a seleção e na Copa de 70 o Zagallo assumiu o comando um pouco antes. Vários goleiros tinham sido testados e ele era o mais experiente de todos, né? Tinha o Leão, um grande goleiro, mas com 19 anos. Foi o Ado do Corinthians, que também era novo, e o Félix, né? E o Félix jogou aquela Copa inteira do México sem as luvas. Os goleiros naquela época já estavam usando luva de couro para defender bola. E ele a carreira inteira nunca usava luva. Eu falei, eu não vou jogar Copa do Mundo de luva, pra quê? Não estou acostumado. Não, mas você é um goleiro ultrapassado, tá velho. Aí ele ouviu isso tanto que chegou no dia da final da Copa contra a Itália, ele abriu o armário, pegou 2 luvas de couro. Agora eu vou ser campeão do mundo jogando de luva. Aí o pessoal falou, o pessoal ficou maluco, você tá louco, você jogou a Copa inteira sem, isso aí vai dar errado, você vai tomar um frango, vai dar azar, tira isso. Tentaram tirar dele, ele falou, não, vou entrar em campo. Pra lá provar. Ele foi campeão do mundo de luvas. Eu acho que o primeiro campeão do mundo usando... Agora, o Barbosa, na década de 1950, você acha que foi um dos mais injustiçados? Sem dúvida. E por quê? O Barbosa foi duramente injustiçado porque ele foi um grande goleiro do Vasco da Gama, um grande goleiro da seleção brasileira, muito elogiado no Uruguai, na Argentina, por onde ele passava. E naquela final contra o Uruguai, o Brasil cantou vitória muito antes, os dirigentes, eles não prepararam o time corretamente. Toda hora ia a gente lá aparecer para tirar foto, os jogadores não almoçaram, comeram sanduíche para jogar uma final de Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo ali com os jogadores já meio nervosos, fizeram o primeiro gol, mas depois tomaram um empate do Uruguai. Numa bola que um jogador... Peraí, isso aí foi em 1950 ou na Copa passada? Também os erros se repetem, né? Mas em 50, o primeiro gol, o Didia cruzou, o Schiaffino completou para o gol. Aí no segundo gol, o Didia vem pela ponta, vem descendo, o Barbosa primeiro vai cruzar para o outro de novo. Aí ele deu um passo para cá, o cara chutou direto, a bola entrou entre a perna dele e a trave. É um erro que enfim, que o próprio goleiro Mascoli, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo antes dele falecer para fazer o livro, o goleiro do Uruguai, que estava naquele jogo, falou, eu teria feito a mesma coisa. Que o Barbosa por isso que chama time, né? É um trabalho conjunto daqueles que estão em campo e hoje cada vez mais de quem está fora do campo. Agora, André, você já foi xingado assim dentro do campo, assim, alguma coisa que chegou a te ofender, não? Na verdade, o adversário sempre tenta hostilizar de alguma maneira, né? A torcida adversária, não o adversário em campo, para tentar desestabilizar psicologicamente, mas isso é normal, é normal. Eu te pergunto isso porque o Paulo tem um capítulo aqui do livro que fala da última barreira. Que última barreira é essa a ser vencida? Essa é uma última barreira que, acredito, graças a Deus o Brasil está vencendo, que é a do goleiro negro, que durante muitos anos, até por causa do Barbosa, que eu falei agora há pouco,
criou-se o mito que não pode, o negro não pode ser goleiro, pode ser o Pelé, pode ser o artilheiro, mas não pode jogar numa posição que exige extrema responsabilidade, como a de um piloto de avião. Hoje a gente tem Aranha, Jefferson. Isso foi derrubando, acho que o Dida, sendo titular da Copa do Mundo em 2006, ajudou a derrubar isso. Temos o Jefferson, temos o Felipe, temos o Aranha, né? Ainda sofrem preconceito, a gente sabe o que aconteceu com o Aranha o ano passado, com a torcida do Grêmio. Porque ele é um jogador muito específico ali e um dos mais utilizados, seja ou não negro, né? Sim. Já começa por aí, né? E não tem nada a ver, assim, até a compleição física de um negro, né? As características de agilidade, de reflexo, permitem a ele ter uma explosão como a gente tem com o Jefferson, né? O goleiro do Botafogo. Né? Não é isso, Barroca? Com certeza. Ele tem muita explosão. O Jefferson também está numa fase... Está explicado por que é o número 1 da seleção hoje. Uma explosão, uma agilidade. O goleiro negro tem muito isso. E tem que acabar esse preconceito. Tem que acabar e tomara que a gente vença de uma vez por toda esse preconceito. Eu quero falar um pouquinho mais com o Paulo desse capítulo aqui, ó, que fala sobre os tabus, né? Tabus, mitos e lendas. O que tem nessa área? Tem muita história engraçada e curiosa, né? Assim, eu acho que, para resumir, assim, uma lenda que se criou, né, em cima do goleiro, que foi goleiro ídolo do Grêmio nos anos 30, o Lara, né? Ele era filho de índio, e aí criou-se uma lenda que ele morreu defendendo um pênalti, chutado pelo irmão dele. Mas enfim, ele foi um grande goleiro, que é o único jogador de futebol, inclusive com os da linha, que tem o nome citado no hino de um clube, de tão ídolo que ele foi do Grêmio. E, enfim, foram vários tabus que os goleiros ao longo dos anos foram derrubando, né, para hoje se firmarem como personagem fundamental do futebol. Rodrigo, fala um pouquinho mais da sua história. Você já jogou no gol ou não? Já joguei, mas foi o que eu falei no início do programa. Aí com 24 anos eu decidi estudar, né? Porque o goleiro é justamente isso daí, é sempre um que joga. Aí se você tiver a paciência de ficar esperando como segundo, terceiro, até o seu dia chegar, eu preferi estudar. É uma paixão que eu tenho, treinar goleiros. Quando o goleiro leva um gol, é como se você levasse um gol também. É assim, porque eu considero, eu não pego mais essa bola, mas você tem que pegar, eu te treino para isso. Então, não sei se você sabe, mas um treinador de goleiro chuta por volta de 200 bolas por treino, por sessão de treino. Então, as corretas, sem contar aquelas que vão para fora, porque são 3 goleiros, depende do clube, tem até 4 goleiros. E nem sempre tem a mesma idade do goleiro, né? Não mesmo. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho, voltar àquele assunto do jovem que quer ingressar nessa carreira. Eu queria que vocês dessem algumas dicas, né? A partir de quantos anos, qual é o caminho que ele tem que fazer? Aqui, por exemplo, na capital paulista, procuram... Então, os goleiros hoje em dia, primeiramente, eles vão no futebol de salão, né? O futsal, tem escolinhas de futsal. Alguns clubes já têm na categoria, no campo, as escolinhas, né? Então, ele já inicia goleiro hoje, né? Não inicia na linha e depois vai pro gol, ele já inicia goleiro. Mas tem os pré-requisitos, por exemplo, altura, quanto Então, geralmente os clubes pedem, quando o garoto já está com 12 anos, que eu acho que é uma idade boa para se entrar num clube, 12 anos. Eu não sei quantos anos o André entrou, mas deve ser por volta disso. Entrei um pouquinho mais jovem, mas nessa faixa, 9, 10 anos, né? Mas é por aí. Mas você já tinha quanto de altura ali? Já tava alto, né? Já tinha uma altura legal, mas em torno de 1,60, 70 na época, né? Dá para saber, assim, medir, assim, cientificamente? Tem um exame que se faz, que é o mais simples, é um raio-x do punho, onde tem se o anel já fechou, ele não cresce mais. Então, às vezes, tem excelentes goleiros que aparecem na categoria de base. O anel que você diz, você está fazendo assim com a mão... É o punho. Se ele já fechou total, ele não cresce mais. Se você conseguir fechar aqui com os dedos... Não. Assim. No raio-x. No próprio raio-x. No raio-x você olha, se esse anel já está fechado, provavelmente ele não tenha mais o crescimento. Então, se ele estiver aberto, ele ainda cresce. Então, aí vale a pena ficar com ele, que ele ainda vai crescer. Aí, às vezes, o garoto está com 16 anos, é um excelente goleiro, mas ele está ali no limite, 1,83, ele não vai ser alto. E aí, vamos decidir? Aí ele vai para um clube de menor expressão, ele continua a carreira dele, não é por isso que ele vai parar. Mas os clubes grandes exigem que seja um goleiro na média de 1,86 a 1,90, né? É meio que tradição do futebol brasileiro isso daí. Legal. André, você tem filho? Não, ainda tenho não, filhos. né? Mas quando se ele quiser ser goleiro, tudo bem? Apoio. É uma profissão dura, difícil, vai necessitar de muito esforço, mas eu apoio. Apoio porque é gratificante, no final é gratificante.
Tá certo. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria deixar vocês à vontade para dar um recado final. Você, Paulo, que tem aqui o livro, eu vou mostrar de novo. Se eu faltou falar alguma coisa aqui do livro que você destaca, esse livro, que editora que é? Editora Alameda Editorial, alamedaeditorial.com.br/goleiros, ali tem mais informações sobre o livro. Uhum. O e-book que você falou? O e-book é do próprio livro, já atualizado com os goleiros da Copa de 2014, né? E o recado que eu tenho para dar é que a vida de um goleiro é uma lição de vida, né? Assim, um dia você toma um frango, no outro dia você defende um pênalti e é o herói. E você não é nem o melhor do mundo por isso, nem o pior do mundo. A vida é assim, né? Um equilíbrio das coisas boas e ruins que a gente vai aprendendo a caminhar. Rodrigo, para quem está começando aí, como é que é essa? Começa com quantos anos você falou? Na faixa de 12 anos para se ingressar no clube. Agora, antes disso, e a partir de quando ele né? tem uma remuneração, assim? Porque às vezes o pai está pensando, mas tem que pensar nisso, né? Quanto tempo o pai tem que bancar ali para... Geralmente, os clubes que têm uma estrutura boa, eles dão uma ajuda de custo para o garoto, né? Uhum. Aí tem uma escola, que ele vai para a escola. Eu acho que isso é muito importante. O jogador, de uma forma geral, está estudando, né? A carreira do jogador é muito curta. O jogador tem que se preparar para o início e o final da carreira, né? Uhum. Então, essa garotada... Embora do goleiro seja até uma das mais extensas. Aí, né? Mais extensa porque... o goleiro se cuida mais, entendeu? E não tem todo o desgaste do jogador de linha, né? O desgaste dele é mais na parte técnica mesmo, né? Mas eu acho que o garoto, quando está com 12 anos, ele já tem que estar com uma qualidade técnica para estar entrando num clube. Então isso daí ele pega nas escolinhas de futebol quando tem menos idade. O Brasil está bem profissionalizado, assim, em todos os aspectos. Eu acho que eu acho que em relação ao treinamento de goleiro ainda falta muito. Os clubes apostarem mais e investirem nos treinadores de goleiro. Quem que é referência hoje? A Alemanha mesmo? Eu acho que a Alemanha tem a Europa, de uma forma geral, uma escola um pouquinho diferente do Brasil, eles estão na frente. Até o que o Paulo falou, ex-goleiros viram treinadores de goleiro. No Brasil você não vê quase isso. Grandes goleiros viram treinadores. O porquê? Financeiramente não compensa. Tem olheiro também que leva nossos goleiros para lá? Tem bastante. Tá Hoje em certo. dia... Então a gente deu sorte de ficar com o André por aí. É isso aí. Tomara que já ele está indo para lá também, para a Europa. Então vamos segurar. Ô, André, seu recado final aí, principalmente a molecada que está querendo seguir essa profissão. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, convocar todo mundo aí que possa prestigiar o Juventus nessa Série A3 aí, para que a gente possa ter o sonhado acesso e dizer que a carreira é dura, mas é gratificante. Tá certo. O SP Sport vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Semana que vem tem mais. Até lá.